As notícias que nos mantêm informados sobre o coronavírus nos estados mostram que tem cidades que o número de doentes é maior que o número de leitos disponibilizados pelos hospitais. As pessoas com sintomas da Covid-19 permanecem em casa. As que testaram positivo estão em prontos socorros, dentro de ambulâncias, aguardando uma vaga nos hospitais. A situação envolve mais que a necessidade de leitos para os doentes, porque existe um pedido de filhos pela vida dos pais e dos pais pela vida dos filhos. Eu convido você que tem um Novo Testamento ou uma Bíblia para abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 8, os versículos 21 ao 24 e os versículos 35 ao 43, para conhecer a história de Jairo. Eu vou ler apenas os versículos 21 ao 24, sem deixarmos de analisar os versículos 35 ao 43. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 24. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimido. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te agradecemos pela preservação da nossa vida, nós te agradecemos por nós sabermos que o Senhor tem nos orientado, tem nos guardado e tem nos abençoado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vemos nos conta a história de Jairo, o pai que tinha uma única filha, e essa filha ficou doente. E ele, por mais que amasse a sua filha, não tinha a solução para a sua enfermidade. Em razão de não ter a solução para a sua doença, ele foi buscar uma solução. Ele foi até Jesus. Chegou até Jesus e contou o estado em que se encontrava a sua filha e mostrou que não era tão otimista o momento em que a sua filha estava vivendo. Ela estava muito doente, ela estava passando pelo vale da sombra da morte, e agora Jairo, ele chega a Jesus, pede socorro, pede ajuda, pede para Jesus ter compaixão e fazer algo por ele e pela sua filha. Nós observamos que aqui nós temos um pedido de um pai amoroso, e o pedido desse pai amoroso é um pedido pela vida da sua filha. E nós vamos conversar sobre um pedido pela vida. Um pedido pela vida. Um pedido pela vida nos ensina que a posição não isenta as pessoas de problemas. Jairo, esse pai amoroso, ele era chefe da sinagoga, um cargo importante, um cargo em que ele estava na liderança daquela sinagoga. Era um cargo importante porque Jairo estava providenciando tudo aquilo que era necessário naquela sinagoga. Mas também nós observamos que era um cargo respeitável. Jairo era um homem respeitado. Jairo, ele era visto com bons olhos pelas pessoas, porque ele era chefe da sinagoga. O que eu quero que possamos aprender é que um cargo importante, é que um cargo respeitável não vai isentar as pessoas de problemas. Você pode ocupar o cargo mais importante,
Você pode ocupar o cargo que vai lhe trazer respeito, mas isso jamais garantiu que você não vai ter problemas. Mas uma outra lição que nós temos, um pedido pela vida, nos ensina a enfrentar o impossível com o que é possível. Nós vivemos momentos em que nós nos deparamos com o impossível. E isso nos mostra a nossa limitação. Nós não podemos resolver todos os problemas, nós não podemos ter o controle de todas as circunstâncias, mas é justamente quando nós olhamos para os inúmeros problemas que são impossíveis para as pessoas resolverem, dos quais nós podemos destacar a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. E diante dessa realidade, nós precisamos entender que estamos diante de uma verdade que nos faz estar de frente com uma situação que é impossível. Mas essa situação impossível nos faz agir mediante o que é possível. E é possível enfrentar o impossível com o que é possível, a presença de Jesus. A presença de Jesus é possível mesmo que esteja diante de uma situação impossível. Estar na presença de Jesus é possível, independente das circunstâncias, independente das situações que você e eu estamos vivendo. É possível estarmos na presença de Jesus. As dificuldades jamais foram obstáculos para estarmos na presença de Jesus. As dificuldades jamais impuseram barreiras para que não estejamos na presença de Jesus. Mas também é possível enfrentar o impossível com o que é possível crer. As situações difíceis, elas podem trazer muitas inseguranças, elas podem trazer muitas possibilidades, as quais podemos entender que, uma vez analisando, uma vez pensando, pode ser vista como uma provável solução. Mas eu quero te dizer que em meio daquilo que é impossível, é possível você crer. As dificuldades que nos abatem, os problemas que muitas vezes nos desanimam, as circunstâncias que muitas vezes tiram a esperança, elas podem ser vencidas a partir do momento do nosso crer. Crer em Jesus. Você e eu, nós podemos crer em Jesus, e isso é possível mediante as dificuldades, as quais possam ser consideradas gigantescas, enormes, mas é possível você crer. Nós precisamos entender que o crer que a palavra de Deus nos ensina não é um crer tão somente de ficar falando, mas é um crer do qual nós podemos nos valer em momentos de dificuldade. Você saber que através do seu crer em Jesus, Ele vai te auxiliar, Ele vai te ajudar, Ele vai te preparar um socorro. E isso é possível, independente das situações as quais você e eu estamos vivendo. Mas ainda eu quero que nós possamos observar que, uma vez que nós falamos a respeito de um pedido pela vida, um pedido pela vida nos ensina que é desnecessário estar debaixo dos holofotes. Quando nós olhamos para o versículo 37, nós vamos tomar conhecimento que Jesus ele chama os seus discípulos para estar com Ele naquele momento. Jesus ele não estava chamando a atenção das pessoas. Jesus ele não estava no centro das atenções mediante o que ele estaria fazendo. Jesus ele estava mostrando que as dificuldades elas são inoportunas para aproveitar de quem está sofrendo para aparecer. E com isso nós aprendemos que Jesus quis mostrar que não estava ajudando o Jairo para chamar a atenção. Jesus não precisava fazer um milagre.
Jesus não precisava fazer uma maravilha para estar chamando a atenção das pessoas. O próprio Jesus, pelo que ele era, ele já chamava a atenção. Ele era um homem totalmente diferente dos demais. E isso já chamava a atenção. Jesus não precisava de algo extraordinário para ser notado, para ser visto, para ser observado. Isso era muito fácil para Jesus, em razão do que ele era, ser o Filho de Deus. Mas Jesus quis mostrar que não estava ajudando Jairo para impressionar. Existem momentos em que as pessoas, ao passarem dificuldades e serem ajudadas, corre-se o risco de ser ajudado para causar uma boa impressão. Mas Jesus não estava fazendo isso para causar uma boa impressão. Jesus não tinha que mostrar se ele era bom ou mau. Jesus não queria impressionar ninguém. Jesus queria simplesmente fazer o bem para Jairo, indo até a casa dele e ajudando-o na dificuldade. Eu quero te dizer que Jesus, ele não quer te impressionar. Da mesma forma que nada que você faz para Deus vai impressionar Jesus. Pode impressionar homens, mas não vai impressionar Jesus. Da mesma forma que ele não quer te impressionar. Ele quer ajudar, ele quer seu auxílio, ele quer trazer uma solução para as suas dificuldades e para os seus problemas. Mas eu também quero que você observe que um pedido pela vida nos ensina que enquanto pessoas conversam sobre a morte, Jesus conversa sobre a vida. Um dos assuntos que as pessoas menos gostam de conversar é sobre a morte. Um assunto que é para ser evitado. Mas nós sabemos que, pelo fato de não querer conversar sobre a morte, ela não torna inexistente. Ela continua existindo. E existem momentos em que vamos estar diante da própria morte. E quando nós estamos diante da própria morte, em um velório, as pessoas elas conversam muito sobre a morte. Isso entristece. Isso leva ao choro, isso leva às lágrimas e muitas vezes leva ao próprio desespero. Já não existe mais esperança. Toda a esperança evaporou, acabou. Não existe mais o porquê esperar naquele momento em que a pessoa está morta. Mas uma das coisas que nós podemos trazer na nossa mente é que enquanto conversa sobre a morte entristece, pelo fato de não ser um momento alegre, pelo fato de não ser um momento bom. E é por isso que as pessoas choram. É por isso que as lágrimas correm pelo rosto. Mas diante dessa situação, Jesus ele conversa sobre a vida. E conversar sobre a vida, mesmo que seja em um tempo de morte, isso traz esperança para aqueles que estão vivos. Por entender que uma vez que se fala a respeito sobre a vida em momento de morte, isso quer dizer, e pode ser explicado, que a morte não é o fim. Mas para que a morte não seja um fim, para você e para mim, é necessário que você tenha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus, ele veio à terra para nos dar a salvação para a vida eterna. Ele não veio morrer na cruz para simplesmente trazer salvação para os seus problemas do dia a dia. Ele não veio ao mundo para trazer simplesmente um auxílio, o qual você possa valer nessa terra, e uma vez resolvido, você deixa de precisar de Jesus. Jesus ele foi enviado como Filho de Deus para ir até aquela cruz, para que através do seu sacrifício, ele pudesse conceder a você que o tem como Jesus Salvador, a salvação para a vida eterna. Isso é muito mais do que ele conceder salvação para um problema, para uma dificuldade que você e eu enfrentamos. Mas uma última lição que nós temos, um pedido pela vida, nos ensina que a última palavra vem de Jesus. Nós sabemos que diante das dificuldades e dos problemas, nós falamos, nós ouvimos, e um grande erro que muitas vezes nós cometemos
é ouvir pessoas as quais, diante de um problema, não apresenta nenhuma solução. Jesus, quando Ele nos ouve quanto aos nossos problemas, Ele vai apresentar uma solução. E é justamente quando nós olhamos para o que Jesus propõe diante das dificuldades, é que nós vamos conhecer que muitas pessoas, ao ouvirem o que Jesus fala, isso é motivo de achar graça. Muitas pessoas vão achar engraçado aquilo que Jesus fala nos momentos de dificuldade. Jesus chegou até a casa de Jairo, e ao chegar ali tinha muitas pessoas. E quando Jesus falou que a filha de Jairo não estava morta, apenas dormia, isso para aquelas pessoas que ouviu foi um motivo para achar engraçado. E talvez muitas pessoas vão achar engraçado quando você falar que Jesus pode te valer nos momentos de dificuldades. Talvez tem muitas pessoas que vão achar engraçado você depender de Jesus. Jesus que não está presente fisicamente com você. E as pessoas podem achar engraçado você depender de alguém que você não está vendo, achar engraçado você depender de alguém que não está ao seu lado fisicamente, e isso pode ser motivo para que as pessoas possam achar engraçado você depender de Jesus. Mas eu quero te dizer que independente de você ver Jesus, independente das pessoas acharem engraçado em quem você crê, em quem você confia, continue crendo, continue confiando em Jesus. Mas nós também vamos observar que para algumas pessoas, ao ouvir o que Jesus fala, significa um recomeço. Significa um recomeço. Nós sabemos que existem momentos na vida das pessoas que causa alguns transtornos, que causam alguns estragos. E isso precisa de fazer com que a vida não seja dada como um monturo em ruínas. Nós precisamos entender que muitas vezes, quando se considera que a vida já não tem mais jeito, é preciso de um recomeço. E aquilo que Jesus falou para Jairo significava um recomeço para os pais, como também significava um recomeço para a sua filha, Talita. Jesus entrou até a casa de Jairo. E Jesus vai até o lugar em que a filha de Jairo estava. E Jesus, com as palavras que ele vai dizer, ele traz esperança, ele traz vida num ambiente em que não existia mais esperança e que não existia mais vida. Eu quero te dizer que Jesus ele pode trazer vida em lugares nos quais você entende que existe tão somente a morte. Eu quero te dizer que Jesus ele pode trazer alegria em lugares que existe só tristeza. Eu quero te dizer que Jesus pode trazer ânimo em lugar que prevalece o desânimo. Eu quero te dizer que Jesus pode trazer a salvação onde tão somente encontra os perdidos. Jesus ele trouxe esperança quando ele foi até a casa de Jairo, porque ele fez aquilo que nenhum homem podia fazer: trazer de volta à vida aquela que estava morta, atendendo o pedido de um pai. É preciso entender que Jesus curou a filha de Jairo, mas precisamos tomar conhecimento que nem sempre Jesus vai curar. Da mesma forma que diante das dificuldades, você passa pela dor e pela tristeza, pode ser que não seja evitado. Da mesma forma que quando você passa por problemas e dificuldades, você espera a ajuda, a companhia
de alguém muito próximo e você não tem. O que nós precisamos trazer na nossa mente é que Jesus, ele vai fazer sempre o melhor. Se o melhor diante das dificuldades for te dar a solução, você pode ficar tranquilo que isso é o melhor. Se for para enfrentar as dificuldades por mais tempo, isso é o melhor. Porque Jesus está ensinando algo precioso em meio às dificuldades. O que é importante entender é que a diferença que existe no meio das dificuldades, a diferença que faz é a fé que você tem em Jesus. Seja para Ele te trazer uma solução imediata, ou seja para Ele te trazer uma solução a longo prazo. A diferença que faz é a sua fé em Jesus Cristo. E que você esteja experimentando essa diferença hoje. Que você esteja experimentando essa diferença durante o seu dia, mediante a fé que você tem em Jesus Cristo. E que Jesus te abençoe, que Jesus seja a sua companhia e que Jesus te dê a solução, seja em um curto prazo, médio prazo ou a longo prazo. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, por nós sabermos que diante das dificuldades, diante dos problemas, o Senhor está conosco. E independente se nós vamos receber uma solução imediata ou demorada, o Senhor continua sendo digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Pedimos ao Deus que o Senhor continue conosco, nos animando, nos orientando e conduzindo-nos sempre nos teus caminhos. É o que nós oramos em nome de Jesus.